Seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. Meus amigos e amigas da Rádio Tupi, estamos começando mais uma edição do programa Seu Direito, mais uma vez abordando um tema de interesse de todos nós. As tarifas praticadas pelas instituições bancárias foram padronizadas em 2008 por meio da Resolução número 3.518 do Conselho Monetário Nacional. Desde então, os bancos são obrigados a deixar claro aos consumidores todos os serviços cobrados, além de oferecerem pacotes que contenham os chamados serviços essenciais. No entanto, o consumidor ainda deve estar atento sobre seus direitos, no momento de mudar de pacote de serviços no banco ou na hora de negociar sobre quais serviços são realmente necessários ao seu perfil de utilização. E esse é o tema do programa Seu Direito desta semana, e eu tenho certeza que a família Tupi está muito interessada nesse assunto. Para começar, aqui ao meu lado esquerdo, deixo agradecer a presença do Dr. Vinícius Leal, advogado representante do Procon RJ. Dr. Vinícius, mais uma vez, obrigado pela presença, amigo. Helena, eu que agradeço o convite, é sempre uma oportunidade participar do programa na intenção de informar e educar os consumidores e os fornecedores. Obrigado pela presença mais uma vez. Aqui ao meu lado direito, o professor Jorge Tardan, que é especialista em direito do consumidor. Obrigado pela presença mais uma vez, Tardan. Obrigado a você, Heleno. É uma satisfação enorme ajudar a construir a cidadania brasileira. Então vamos começar. A primeira pergunta está aqui, ó. Quais são os serviços bancários gratuitos que o consumidor tem direito, Tardan? Bom, não vou usar nem a palavra consumidor, vou usar a palavra trabalhador, né? Então, a bancarização nacional, ela criou aí uma obrigatoriedade do banco, vamos dizer assim, abrir uma conta para o trabalhador. Claro que todo trabalhador é um consumidor. Então, a única imposição que eu vejo para o banco é abrir uma conta para conta salário. Então, essa eu estou falando sem remuneração. É a única imposição que eu vejo que os bancos estão obrigados a fazer. Claro que os outros deveres de informar, de transparência, são decorrentes de uma relação de consumo e, por natureza, a relação de consumo é remunerada, ou seja, é onerosa. Sem dúvida. Doutor Vinícius, agregando o que o professor Tardan mencionou, não pode haver cobrança sobre os seguintes serviços essenciais prestados às pessoas físicas. Há um rol taxativo, né, segundo a legislação infralegal do Banco Central, relativamente à conta corrente de depósito à vista. Por exemplo, fornecimento de cartão com função de débito deve ser gratuito, bem como fornecimento de segunda via do cartão de débito, exceto no caso de roubo, furto, por exemplo, né? Que aí a realização de 4 saques por mês também é gratuito. A realização até de 2 transferências para contas correntes de depósito na mesma instituição também. O fornecimento de 2 extratos, dando o período ali de movimentação durante 30 dias. A realização de consultas mediante a utilização de internet, o fornecimento até 28 de fevereiro de cada ano do extrato consolidado. O que significa isso? É o extrato discriminado mês a mês, os valores cobrados no ano anterior relativo às tarifas. A compensação de cheques, o fornecimento de até 10 folhas de cheques por mês, desde que o cliente reúna os requisitos necessários à utilização do cheque, e a prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, né? No que tange a conta poupança, o que difere é a questão dos saques, que é a mesma coisa da conta corrente, com a exceção de que o saque só pode ocorrer 2 saques na conta poupança. E também não há, no caso, a compensação de cheque nem o fornecimento das 10 folhas do cheque. Esses são os serviços essenciais que as instituições financeiras devem, como é que se diz, disponibilizar a quem abre uma conta corrente ou uma conta poupança ou, como bem mesmo falou o professor Tardan, a conta salário. Entendi. Mas tudo bem, esses serviços, eles estão atrelados a uma conta remunerada. Toda vez que o consumidor abre
uma conta corrente, ele já paga a manutenção da conta. Isso que muito bem colocou o doutor Vinícius, significa dizer o seguinte, o banco não pode cobrar um extra, né, pela prestação de serviço. Aí sim, em nome da transparência, da eficiência do banco, ele tem que oferecer esses serviços aí e não pode cobrar nada mais, porque o consumidor já está pagando pela manutenção da conta. O simples fato de abrir. Aliás, o consumidor já paga muito quando ele deixa o dinheiro depositado no banco e o banco usa esse recurso do consumidor para fazer outras operações financeiras. Então, é evidente que o banco já ganha muito dinheiro com isso. Aliás, né, é o único segmento nacional que ganha muito dinheiro. Ontem os balanços saíram e a coisa é astronômica. Né? Aliás, é um absurdo que a economia esteja tão ruim e os bancos... Aliás, é um assinte que os bancos apresentem o lucro tão afrontoso à nossa realidade. É um absurdo isso. Doutor Vinícius, a título de curiosidade, existe diferença entre tarifa e taxa? Existe, Heleno. A tarifa é a remuneração do banco por um serviço que prestou ao cliente. Agora, a taxa ela é estipulada pelo Banco Central, né? E é paga para remunerar determinado serviço público, como, por exemplo, a devolução de cheque pelo sistema de compensação, né? Essa taxa acaba indo para a Câmara de Compensação. Então, a grande diferença é essa. Entendi. Agora, isso é importante também, a gente sair um pouquinho do segmento bancário e logo esclarecer isso, né? Que já foi muito bem colocado pelo doutor Vinícius, mas ele deixou a coisa muito presa à relação de banco. Importante para o consumidor entender o seguinte, quando ele paga pedágio, né? Nós estamos falando de uma tarifa. Quando ele paga a taxa de iluminação pública, ele aí efetivamente está pagando uma taxa. Então, qual é a diferença na essência? A tarifa, ela está ligada a uma relação interpartes. Ou seja, eu pago para ter o extrato, por exemplo. Estou pagando uma tarifa. Agora, quando ele paga uma taxa, é para beneficiar o sistema todo. Então, quando o consumidor paga a taxa de iluminação pública, é para beneficiar o A, B, C. Então, ela tem uma natureza erga omnes. Quando eu pago uma tarifa, é interpartes. Então, por exemplo, a Câmara de Compensação, lá, o cheque foi devolvido. Não é um recurso que vai para beneficiar todo o sistema financeiro. Enfim, não está identificado, atrelado a uma relação interpartes. Entendi. Doutor Vinícius, quer acrescentar alguma coisa? Não, é justamente isso. O doutor Tardan acrescentou a parte teórica de classificação aí. Ainda há pouco você falou, doutor Vinícius, em relação à tarifa do cartão, né? O cartão de débito, por exemplo. Quer dizer, quando chega no vencimento do cartão de débito, o banco tem que emitir outro cartão para substituir e aí não é cobrado pela emissão dessa tarifa do cartão, né? Perfeitamente. Nessa hipótese, não poderá haver a cobrança de tarifa para, no caso do vencimento do cartão, é gratuito. É emitido um outro cartão sem custo. Sem ônus ao consumidor. Ao revés disso, no caso de furto, roubo ou algum outro dano, né? Aí poderá ser cobrado uma tarifa. Certo. Agora, em relação ao talão de cheque. O talão de cheque é o seguinte, Eliano, o banco ele é obrigado a disponibilizar por mês um talão de cheque com 10 folhas de cheques. Né? Isso faz parte desses produtos essenciais. Entretanto, se o consumidor tiver necessidade de utilizar mais do que um talão de cheque, do que essas 10 folhas, aí o banco poderá, eventualmente, cobrar alguma tarifa por isso. Agora, em relação... Acho importante, né? Como obrigatoriamente o trabalhador brasileiro tem que abrir uma conta no banco, é importante a gente esclarecer para esse trabalhador consumidor o seguinte: quando você tem uma conta, salário, que não tem ali sobre ela tarifas, é importante você observar o seguinte: não tem, entre aspas, porque se você trabalhador que tem uma conta salário, optar por ter o cartão e talão de cheque, você vai pagar por um dos dois. Então, saiba o seguinte: é seu direito de não pagar nada pela opção ou cartão ou talão de cheque. E claro que eu recomendaria, né, que você tenha o cartão que te dá muito mais mobilidade. O talão de cheque ou enfim, já está perdendo o uso o cheque, né? Mas o trabalhador, consumidor, na sua conta salário, ele não tem direito das duas opções sem remuneração. Se ele optar pelas duas opções, ou seja, cartão e talão, ele vai pagar por uma das duas. Agora, eu estava aqui lembrando, você estava falando, Tardan, eu nem lembro a última vez que eu emiti um cheque.
Nem lembro, deve ter aí uns 5 anos, no mínimo. Curioso isso aí realmente, né? Alunos que estão entrando no curso de Direito agora, no outro dia eu fiz uma experiência e alguém tem uma folha de cheque pra gente conhecer? Ninguém tinha uma folha, nem eu, o professor tinha uma folha de cheque. Então é possível que tenha aí gente com 17, 18 ou até 20 anos que nunca tenha tocado numa folha de cheque. Tem razão. Eu tô com o talão do banco que eu abri uma conta alguns anos atrás, é o primeiro talão. E esses dias eu estava arrumando a minha pasta, olhei e tá lá o talão com 2 folhas que eu usei. Isso quando eu abri a conta 5, 6 anos atrás, logo na semana seguinte eu usei. Eu acho que nem lembro mais como é que preenche um cheque. Bota o valor, bota a data. É porque a gente vai comprar alguma coisa, mesmo parcelada, você parcela no próprio cartão. Quer Mas dizer, o importante não é precisa fazer assinar. um cheque parcelado. É importante assinar. Se você assinar umas 2 folhas, eu aceito aí, em branco. Você ainda pode usar, né? Posso. Certo, Só certo. basta assinar e me entrega que eu preencho para você. Tranquilo. Agora, em relação a essa coisa de tarifa, de taxa bancária, o banco reajusta. Como é essa comunicação do aumento da tarifa para o correntista, doutor Vinícius? Heleno, a informação e a transparência são princípios cardeais na seara consumerista. Então, a informação, bem como a cláusula geral da boa-fé objetiva e o binômio confiança e lealdade. Então, a normativa infralegal do Banco Central, as resoluções do Banco Central, obrigam que haja, como é que se diz, o aviso prévio ao consumidor em virtude desses reajustes. Né? Por exemplo, com relação às tarifas bancárias, essa divulgação ela tem que ser 30 dias antes dela ser cobrada. E as tarifas, em regra, elas podem ser alteradas a cada 180 dias. Com relação às tarifas de cartão de crédito, elas podem ser reajustadas num prazo de 365 dias, uma única vez, com a divulgação prévia de 45 dias à cobrança. Né? Então, o consumidor ele deve ficar atento a isso, né? De forma que ele deve sempre fazer valer o seu direito. E no caso de alguma dúvida, ele sempre deve questionar o seu gerente, né? Buscar ali os canais de diálogo, como, por exemplo, o serviço de atendimento ao consumidor via telefone ou internet da instituição financeira, ou até mesmo a ouvidoria do banco. Em última instância, você pode buscar aí o Banco Central ou o PROCON, né, os órgãos de defesa do consumidor, né, e, na última hipótese, o judiciário. E a última pergunta para fechar esse nosso primeiro bloco. Em relação à microfilmagem de um cheque, aí pode ser cobrado uma tarifa, uma taxa pelo banco, né? São, como é que se diz, questões que estão sempre atreladas à atitude ali do consumidor, né? Que podem eventualmente serem cobradas dele. Agora, é importante sempre se pautar no contrato. Se ele assinou o contrato, na hora de fazer o contrato, né, ali da conta bancária, enfim, dá uma lida no contrato, ver quais são as tarifas que estão ali inseridas, podem ser cobradas, o percentual. Isso é importante, sempre fazer a leitura do contrato e questionar o gerente sobre qualquer dúvida. Ok, estamos encerrando então esse nosso primeiro bloco do programa Seu Direito. Seu Direito, o programa que cuida do consumidor.